saio de casa e falo: mamãe, prepara a minha cama, prepara o meu quarto, prepara tudo, porque daqui 7 dias eu estou voltando para te dar um abraço, eu estou voltando para te dar um beijo, eu estou voltando para conversar com meu pai, eu estou voltando para conversar com os meus irmãos, porque ela tinha 4 segundo a história. Eu estou voltando, mamãe, porque eu quero morar na minha casa de novo, daqui 7 dias. Aleluia, Jeová. Aleluia! Passa os 7 dias. Passa os 7 dias. Até as crianças aqui é pentecostal. Eita, Jeová. 7 dias passam. Aquela moça, quando ela vai se levantar, ela analisa a si mesma e ela fala: não posso ir embora. Porque deu 7 dias e o fluxo não estancou. A mãe dela passa o 8º dia, a mãe dela vai lá: minha filha, vou para casa. Ela: mamãe, eu não posso ir para casa. Por que, minha filha? Porque eu ainda estou imunda, eu ainda estou impura, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou observando aqui, eu observei, mamãe, que não parou ainda de sangrar. A mãe dela só perdeu, assim: minha filha, então não goste de ninguém. Depois de amanhã eu volto nesse tempo estancado. E aquilo passa 1 ano, aquilo passa 2, 3, 10, 12 anos se passaram. Aleluia, Aquela Jeová. moça não podia colocar os pés dentro da cidade. Pega onde? Dentro da cidade. Onde? Cidade. Dentro da cidade. Não podia colocar os pés. Se alguém fosse onde ela estava, ela não podia dar uma paz do Senhor, um shalom, um adomai. Ela não podia pegar na mão e falar: paz do Senhor, não podia. Não. Se passasse algum sacerdote, ela tinha que virar as costas e olhar para o chão. Mas a minha Bíblia diz que um dia ela ouviu falar que estava passando um que não era sacerdote daqui, um que não era profeta daqui, um que não era um homem daqui. Estava passando um sacerdote que se compadece das nossas necessidades. Um sacerdote que quando vê um homem e uma mulher que não tem condições de estar no meio da sociedade, o coração dele se abre, porque ele mesmo disse: eu vim para os rejeitados, eu vim para aqueles que as pessoas não acreditam, eu vim para pegar aquele que está lá embaixo e levantar ele e colocar ele lá em cima no alto. E esse sacerdote, Jesus de Nazaré, estava indo para Jerusalém. Indo para onde? Jerusalém. Era a última oportunidade dela. A primeira e última. Depois que ele passasse, você sabe da Bíblia, você lê a Bíblia mais do que eu, ele seria crucificado na outra semana. Ou seja, ela não teria outra oportunidade. Ela saiu correndo. Quando ela viu alguém, ela não podia ninguém ver ela. Ela se lançou no chão. Foi se rastejando pelo chão. Aleluias. Foi se rastejando e tocou na orla das vestes daquele sacerdote. No meio da rua. Glória. Você vai dar muito glória mais ainda que vem. Eita glória. No meio da rua, ele encontrou com aquela moça encontrou com ele, tocou nas vestes dele. E a partir daquele dia, ela chegou na casa da sua mãe e disse assim: mamãe, passaram 12 anos, mas Deus não se esqueceu de mim. Passaram 12 anos, mas Deus lembrou-se da minha eternidade. O meu pai talvez esqueceu de mim. A senhora talvez algum dia não pode me visitar, mas Deus me visitou. Depois do 12º ano, eu estou aqui de pé para te dar um abraço, para te dar um dia, para te dar uma paz do Senhor, para glorificar a Deus, tua senhora. Agora, mãe, eu posso ir no templo adorar a Deus. O maior sonho daquela moça era entrar no templo, na sinagoga, entrar onde adoravam a Deus e poder adorar. Mas ela era impedida por causa daquela enfermidade. Mas Jesus passou por ela e disse assim: se não te aceitavam, vem comigo, você vai poder adorar a ele, ao meu Pai agora. Se não te aceitavam, você tocou nas minhas orlas, na veste, nas orlas do meu vestido, e você recebeu a sua cura. Isso foi aonde? No meio da rua. Glorifique ao Senhor. Deus faz milagre em qualquer lugar. Deus faz milagre na sua casa. Deus faz milagre no meio da rua. Deus faz milagre onde Ele quer fazer. Ele não parou por aí. A Bíblia diz que quando ele foi passando por essa moça, curou ela, entrou na casa de Jairo. Na casa de quem? O principal da sinagoga. O principal da sinagoga.
sinagoga. Ele não conseguiu trazer sua filha na sinagoga. Jesus falou assim, não, eu vou lá na tua casa, porque se não dá para ir na sinagoga, eu entro na casa e curo. Aleluia. Deus dá glória aí. Jesus está dizendo, se a enfermidade não dá tempo de chegar na igreja, eu entro lá na casa. Olha. Aleluia. Mas ele não parou que não. Ele continuou sua caminhada. E quando ele vai entrando em Jerusalém, oh glória, ele vai entrando em Jerusalém, entrando aonde? Jerusalém. Jerusalém. Todos nós sabemos que na cidade de Jerusalém havia uma maldição proferida pelo irmão Josué. Ele disse assim no livro de Josué: maldito aquele que reedificar esta cidade. Com o preço do seu primeiro filho lançará os fundamentos, e com o preço do seu filho mais novo completará a obra. Aleluia. Nos dias do rei Acabe, um homem chamado Iel levantou aquela cidade. Quando ele começou a obra, o seu filho morreu. Quando ele terminou a obra, o seu filho mais novo também morreu. Havia uma maldição naquela cidade. Os coxos, os aleijados, os paralíticos, grande parte deles, a maioria, vinha de Jericó. Aleluia. Perdão, eu disse Jerusalém, mas é Jericó. Vinham de Jericó. Mas quando Jesus coloca o pé em Jericó, ele estava dizendo assim, presta atenção, se tivesse alguém estudando na escola naquela época, fosse uma criança, estudava na escola de Betsaida, estudava na escola de Sidom, estudasse outra escola, todo mundo convidava para entrar na sua casa. Mas se fosse de Jericó, ninguém convidava, porque era uma cidade amaldiçoada. Mas o meu Jesus disse bem assim, onde ninguém quer entrar, é lá que eu vou entrar. Onde ninguém entra, é isso que eu gosto de fazer. Ah, meu Deus do céu, ele faz.